Roberta, você me ouve? Sim, boa tarde, Carol, boa tarde a todos. Boa tarde, Roberta. Seja bem-vinda aqui ao Mário Pena Conecta dessa quarta-feira. Eu queria primeiramente que você se apresentasse aí para as pessoas que estão aqui nos vendo. Tá certo. Para todos que me conhecem, eu sou titulada pela Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, que é a ABENTE, e sou mestranda em enfermagem na linha de epidemiologia pela UFMG. Já são os longos aí de quase 15 anos de formada e sou coordenadora das UTIs do Instituto Mariana, já aproximadamente aí de quase 9 anos de coordenação e estou na instituição há 13 anos. Então, a gente tem uma história em casamento juntos. É um tempo bom, né, Roberta? Vamos começar então falando para as pessoas o que mudou nas unidades de terapia intensiva aqui do Instituto Mário Pena com a chegada da pandemia. O Instituto Mário Pena, Carol, ele possui unidades de terapia intensiva. Nós estávamos trabalhando no início deste ano com 20 leitos de terapia intensiva geral e 10 leitos de UTI cardiovascular. Devido à pandemia, mudou toda a nossa rotina de trabalho e precisamos nos reorganizar para atender essa demanda. Então, a gente partiu a princípio, para 10 leitos de UTI respiratória COVID e ficamos com 20 leitos sendo dividido entre a UTI geral e a UTI cardiovascular. Tá, e esses leitos que a gente tinha inicialmente, né, Roberta, antes da pandemia, eles foram suficientes para esse momento? Olha, Carol, no início, lá em março, em abril, até que estava dando, os 10 leitos eram suficientes. Mas de agora, de maio para junho, já não são. Então, foi necessário a instituição se readequar e aumentar, ampliar o número de leitos de terapia intensiva. Então, vamos ter 24 leitos de UTI respiratória e vamos para 16 leitos de UTI geral e 6 leitos de UTI semi-intensiva, somando ao todo 46 leitos de terapia intensiva. Tá. Pode falar. Não, pode falar. Desculpa que eu te interrompi. Pode dar sequência. Assim, o Covid, ele demanda muito tempo de leito de UTI, sabe, Carol? Então, é muito diferente de outros perfis de paciente. Por exemplo, o nosso perfil de paciente, ele é oncológico. E é um perfil muito cirúrgico. Por quê? O tratamento do câncer, a cirurgia é um dos tratamentos, onde nós vamos fazer cirurgias para redução do tumor, retirada do tumor. Então, a gente tem um leito que circula muito rápido, em uma permanência de 2 a 3 dias, o paciente cirúrgico, e o paciente clínico, normalmente, ele fica entre 4 e 5 dias de UTI, na nossa instituição, tá? Essa é a nossa média de permanência de dias nos nossos leitos. Já o paciente com o COVID, isso muda. É um paciente que demanda muito tempo do leito de terapia intensiva. Em média, o período de internação dele é de 15 a 17 dias. Então, uma pessoa fica de 15 a 17 dias nesse leito. O que, se fosse um outro paciente, esse leito rodaria aí para uns 5, 6 pacientes. Então, ocupa um tempo muito maior, né, Roberta? Muito maior. Tá. Ô, Roberta, explica então para quem está chegando, só falando agora um pouquinho, que eu estou vendo que muita gente entrou por agora. Enquanto você falar, nós estamos falando hoje com a Roberta Maria, que ela é coordenadora das UTIs, ela é coordenadora de enfermagem das UTIs do Instituto Mário Pena. Roberta, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse processo de montagem da UTI para atender este momento da Covid-19. Quando começou a pandemia e veio aquele boom de informações e todos os profissionais, né, em todas as áreas, correndo muito, estudando muito com as informações através de artigos científicos, né, das sociedades, né, tanto internacionais e nacionais, de terapia, no nosso caso, terapia intensiva, cirurgias oncológicas, e todo mundo teve que se adequar. Então, a gente teve que correr atrás das informações, correr atrás de materiais, de insumos, para poder ter condições de cuidar desse paciente, tratá-lo da melhor maneira segura. Então, para isso, foi necessário toda uma adequação.
A gente separou uma unidade que é totalmente fechada, totalmente isolada, onde a gente chama-se de linha amarela. É um local restrito, que apenas alguns profissionais podem adentrar neste local. Então, nós temos dentro do nosso corredor da nossa instituição, onde ficam localizadas as UTIs, essa barreira, e ali só é permitida a entrada restrita de alguns profissionais. Neste local, a gente adaptou. Nós temos copa para os profissionais fazerem as suas refeições, vestiários feminino e masculino, local de descanso, armários com todos os EPIs que os profissionais precisam para se paramentar. Então, antes do profissional entrar dentro mesmo da UTI, onde a gente colocou uma linha que chama linha vermelha, ele tem que passar por toda uma paramentação. Então, a gente conversa muito com a equipe que antes dele entrar, o que ele precisa? Ele precisa primeiro se hidratar, então ele tem que beber água. Se ele puder já vir alimentar, ir ao banheiro, e aí sim, após ele estar pronto, ele começa a paramentação. Porque uma vez que esse profissional se paramentar, Carol, ele não pode sair. Então, sim, isso muda completamente de toda a rotina que nós já vivenciamos nas UTIs em outros tempos. Por quê? Você pode estar dentro de uma UTI, o profissional sentiu sede, ele vai dentro da copa e pega um copo de água, né? Ele tem vontade de tomar um café, ele quer ir ao banheiro. Então, isso é habitual dentro de uma UTI. Já na UTI Covid, isso não é possível. Então, uma vez que você paramentou, acabou. Não vai poder fazer isso. Então, a gente paramenta e entra para dentro. Aí sim, aí começa a rotina do plantão. É uma mudança bem drástica, né, Roberta, do que era antes. É um momento muito difícil, muita mudança, não só para o paciente, não, as pessoas muitas vezes não sabem, né, disso aí que você acabou de falar para a gente, da mudança que a gente tem aqui internamente, a mudança do próprio colaborador, do próprio funcionário da equipe que está ali se dedicando aos pacientes, como que tudo muda, né? A rotina vira outra. E esse profissional, Carol, ele precisa estar bem. Não só bem fisicamente, mas bem mentalmente, emocionalmente, sabe? Então, isso é o grande momento que a gente vivencia com a equipe, onde a gente procura proporcionar esse profissional um ambiente seguro, onde ele tenha os EPIs dele, que ele saiba que não vai faltar, isso dá segurança ao profissional. Ele ter a segurança que ele não está sozinho, ele tem toda uma equipe, que a gente pode falar de equipe no Covid, eu posso falar equipe interdisciplinar, gente, porque no Covid nós somos. Ali a gente é um só. Ali não existe um especialista, o outro não. Ali é o enfermeiro, o físio, o médico, o técnico. Ali é um por todos e todos por um, porque todos por uma única causa. É a vida daquele ser humano que está nas nossas mãos e nós temos a responsabilidade e o comprometimento de devolver esse cidadão à sua família, à sua residência. Então, aproveitando, pode falar, Roberta, desculpa. Tudo que estiver ao nosso alcance como profissionais e seres humanos, nós vamos fazer. Dentro de todas as condições de segurança, a gente faz tudo por esses pacientes. Aproveitando que você está falando em equipe, nesse equilíbrio emocional, da dedicação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da equipe que nós temos aqui, né? Da sua equipe, lá da UTI. Como é que como é que é a formação e a realização, como é que você adequou essa sua equipe para esse atendimento? É uma equipe grande. Profissionais médicos, a gente tem que ter profissionais intensivistas, então são todos médicos com formação em terapia intensiva, são profissionais muito competentes e aptos a atuar com esse perfil desse paciente. Também tem um grupo de residentes médicos que também são formados, são médicos em formação, estão conosco. Os enfermeiros são enfermeiros intensivistas. Então, todos têm que estar com essa competência, ter esse título, essa formação. Os técnicos de enfermagem, a gente tem um grupo muito grande de profissional, respeitando a legislação que nós temos dentro da Anvisa. Os fisioterapeutas, então, ou seja, é uma equipe
muito grande, Carol. São mais de 100 profissionais atuando dentro das UTIs, respeitando o horário de carga de trabalho, os plantões. Então, além desses profissionais, a gente tem os outros que fazem parte da equipe multidisciplinar, que aí envolve a questão da nutrição, da fonoaudióloga, da psicóloga, do assistente social, da estomoterapeuta, da estomatologista. Então, é uma série de profissionais, cada um com a sua especialidade farmacêutica, com seus conhecimentos agregando. Além disso, tem toda a equipe de higienização, que sem eles, quem somos nós? Então, todo o suporte para que a UTI funcione a todo instante e é 24 horas de assistência ininterrupta. Então, o leito tem que estar pronto, o material tem que estar pronto, e a equipe tem que estar pronta para qualquer momento que vier a necessidade de admitir um paciente dentro dessa UTI. As pessoas não têm ideia, né, Roberta, do que está por trás dos bastidores, né? É muita gente, é muita coisa acompanhando. E, aproveitando também, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está aí nos assistindo. É uma dúvida, eu creio que seja de muitas pessoas que nunca passaram por um UTI ou nunca fizeram uma visita, diferente desses tempos de pandemia. Como é que é um leito? Conta para as pessoas como é que é um leito de UTI, como ele é formado. E equipado, né? Sim. Eu vou falar de um leito básico, tá, Carol? Assim, o mínimo que precisa dentro de uma UTI, tá? Então, a gente precisa de uma cama, preferencialmente uma cama elétrica que ofereça um conforto e uma qualidade ao paciente e ao profissional, um colchão adequado. Isso é o mínimo para se admitir um paciente dentro de uma UTI. Precisamos de um monitor que chamamos de monitor multiparâmetros. O que significa isso? É um monitor que ele possui várias entradas. Cada entrada é um canal, podemos dizer assim, onde vai se passar os dados vitais desses pacientes. Então, qual que é o dado vital mínimo que eu preciso para ter um paciente sobre monitorização contínua e sendo acompanhado pela equipe? Então, nós chamamos de um monitor que tenha um eletrocardiograma, onde a gente avalia constantemente a frequência cardíaca desse paciente, não só pelo traçado do eletro, mas também pelo valor que mostra no monitor da frequência cardíaca. Outro dado que é monitorado o tempo inteiro é a pressão arterial. A pressão arterial, a gente pode chamar de pressão arterial não invasiva e invasiva. A não invasiva, a gente coloca um manguito, igual a pressão arterial que a gente confere num consultório médico, e ela, de tempos em tempos, ela apresenta a pressão do paciente, onde a gente programa se quer apresentar de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e tem a pressão arterial invasiva, onde o profissional médico, ele funciona a artéria do paciente, ali é feito passado um catéter, e esse catéter transmite a pressão para este monitor, e aí essa pressão ela é avaliada continuamente. Além da pressão, um outro dado muito importante é a saturação de oxigênio, que é aí onde pega muito a questão de muitos pacientes COVID. Então, a frequência respiratória desse paciente, o nível de oxigênio no sangue desse paciente é apresentado a todo instante neste monitor. Então, isso é o básico. Além do monitor multiparâmetros, nós temos o ventilador pulmonar. A legislação de terapia intensiva, ela não coloca que cada leito tenha que ter um ventilador pulmonar. Um ventilador pulmonar a cada 3 leitos. Isso é o mínimo que a legislação exige. Mas para o leito de COVID, é obrigatório ter esse equipamento. O ventilador pulmonar ao lado. Não significa que o paciente que está internado na UTI com COVID, ele vai usar o ventilador pulmonar. Tem pacientes que podem ficar na terapia intensiva e, no momento, não está utilizando deste ventilador. Mas ele pode ser que ele precise. E se ele precisar, você tem que ter. Então, por isso que é importante, dentro de um leito de terapia intensiva, você ter esse recurso, que é uma forma de segurança para entrar numa fase que o paciente precise e você não ter. Então, por isso que é importante ter todos esses equipamentos próximos e em condições de uso, com a manutenção em dia, funcionando perfeitamente, com toda a rede de gases funcionando para não passar nenhum tipo de aperto.
É um lugar, né, Roberta, que muitas pessoas temem ter que ir para uma UTI. A hora que fala UTI, assustam. Mas se você for pensar bem, é o lugar mais seguro até de se estar por toda essa paramentação, por toda essa Sim. questão dos equipamentos que estão lá disponíveis, para monitorar um tempo, assim, um tempo integral e ter vários profissionais dedicados exclusivamente ao paciente, né? Então, é uma coisa que a gente precisa reforçar bem com o paciente, que a UTI ela não é um lugar para se ter medo, é um lugar, pelo contrário. Se você está lá, é porque você vai ser muito bem cuidado. Roberta, eu tô certa, não tô? Eu falo muito isso, Carol. Eu falo isso com os pacientes, com os familiares. Sitem seguros, tá? Não tenham medo. A terapia intensiva não é um lugar de ter medo, não é um lugar de pensar na morte. Pelo contrário, a terapia intensiva é um local que você pode respirar, que você pode ficar seguro, porque o tempo inteiro tem um profissional olhando o paciente. Ele não está sozinho em nenhum instante. E a questão dele estar monitorizado, isso informa continuamente a equipe o que está acontecendo. Então, qualquer problema, o monitor vai alarmar, ele vai sinalizar para a gente alguma alteração. Então, não precisem ter esse sentimento que estar na UTI é um perigo, a pessoa vai morrer, eu não posso. Não, pelo contrário. É por isso que nós estamos aqui para tranquilizar as pessoas que quem vai para a UTI, ele precisa, claro, ele tem alguma disfunção orgânica, alguma questão hemodinâmica que ela precisa ser acompanhada de perto e a gente precisa acompanhar. Mas ele pode ter certeza que ele vai estar muito bem acompanhado, com profissionais que vão estar ali continuamente trabalhando com ele. Roberta, só dando uma pausa aqui nas nossas perguntas, olha só, tá tendo uma chuva de elogios aqui para você, pelo seu trabalho, pela sua equipe, muita gente agradecendo. Eu creio que sejam pessoas talvez que já tenham passado por lá, ou algum acompanhante, algum familiar, mensagens muito carinhosas, e a chuvinha de coração aqui tá, ó, disparada, viu, das pessoas elogiando, comentando. Então eu queria agradecer aí a sua participação, a você que está aí nos vendo. E uma colega de trabalho nossa aqui mandou uma mensagem super especial, que é a doutora Reni, que esteve com a gente aqui há algumas semanas atrás. Parabéns, Roberta e a equipe do CTI. Trabalhar em harmonia em tempos de pandemia é muito difícil. Garantir segurança e suporte psicológico é essencial. Parabéns. Obrigada, doutora Reni, pelo carinho de sempre aqui com a gente, viu? Agora, Roberta, vamos mudar um pouquinho? O nosso foco é o paciente oncológico, né? Como é que está isso agora? Mudou? O que mudou no tratamento da UTI desses pacientes que são oncológicos, que é o nosso maior foco? O que acontece? Eu estava explicando, cara, eu não sei até que momento você me escutou, o pessoal estava me escutando, tá? Que o câncer, diferente de outras patologias, ele não vai poder esperar a pandemia acabar, né? Então, ou seja, o tumor, ele vai continuar, infelizmente, crescendo. Então, essa é a nossa grande batalha, é o nosso grande desafio. Como a gente vai manter as nossas atividades habituais, tendo as cirurgias que precisam ocorrer para esses pacientes oncológicos, o tratamento com quimioterapia, o tratamento com radioterapia no meio dessa pandemia, porque não há leito suficiente para todo mundo e para todas as situações. Então, é por isso que a gente precisa travar uma logística e um trabalho em equipe contínuo para conseguir atender. Então, as cirurgias, elas são necessárias e a gente precisa fazer uma indicação correta dessa cirurgia para o paciente que realmente, neste momento, precisa. O setor de quimioterapia vai manter seu atendimento dentro das condições, de forma segura, da rádio. Então, é esse que vem toda a logística que a gente tem que fazer. E isso a gente faz um trabalho contínuo de gestão de leitos, de olhar tudo que a gente pode olhar, de altas de cirurgias, de pacientes com previsão que vai entrar, que vai ter alta, para a gente conseguir trabalhar esses leitos de forma segura e ofertar em tempo real a quem realmente precisa no momento certo, com indicação correta. Esse é o trabalho que temos que fazer. E como que está sendo dividido e acompanhado, Roberto? Como é que está sendo separado esse leito de UTI de quem tem Covid confirmado ou suspeito e de quem não é?
no caso, o nosso paciente oncológico? Como é que isso está separado? Então, a gente conseguiu dividir as unidades, então, ou seja, esses pacientes não têm contato um com o outro e nem os profissionais. Então, o paciente com indicação geral e UTI cardiológica, ele vai para uma unidade, e o paciente com suspeita ou confirmado, ele vai para outra unidade. Então, essa informação, ela tem que chegar para a gente na passagem de caso. Então, o que é a passagem de caso, que a gente chama? É quem nos solicita o leito nos informar corretamente a condição clínica desse paciente. Os seus sintomas, os seus exames, se já tem, se não tem, se há uma suspeita ou não. Então, por isso que é muito importante. Isso é uma situação que é passada de um médico para o outro, toda a equipe avalia, e aí qual a indicação de qual leito esse paciente precisa ir. E o paciente de câncer, ele é mais suscetível a ter a COVID? Carol, qualquer um de nós é suscetível a ter o COVID. Todos nós. Então, não significa que um é mais do que o outro. Acontece que o paciente oncológico, o paciente que faz o tratamento nesse momento, seja com quimioterapia, com radioterapia, ou foi submetido a uma cirurgia com aí uns 30 dias, ele é um paciente que ele está imunologicamente mais frágil. Então, ele não possui uma defesa como nós possuímos normalmente. Então, ele possui seu sistema imunológico comprometido. Aí sim vem a preocupação, porque ele não vai ter uma resistência, ele não vai conseguir, como que eu posso, responder ao COVID como outra pessoa responderia estando em casa, com sintomas gripais simples. Ele é um paciente que vai requerer uma atenção maior. Então, por isso, os pacientes que estão em tratamento oncológico, né, eles precisam de uma atenção e um cuidado maior. Redobrar os cuidados, né? Isso. O que eles precisam fazer? Conversar com o seu médico, com o seu oncologista, tirar suas dúvidas, seus medos, suas preocupações. Isso é muito importante, sabe, gente? Porque às vezes as pessoas têm vergonha e não pode ter vergonha, né? Pergunta ao seu médico, tira suas dúvidas e não, assim, o que não pode é ele parar o tratamento sem indicação médica. Então, se ele tiver que fazer o tratamento, se ele tiver que ir a quimioterapia, a rádio, ele precisa ir. E ele não pode abandonar, né, Roberta? De jeito nenhum. Quem vai falar para ele se vai suspender ou não o tratamento, se precisa ou não, é o médico dele, o oncologista. Então, isso tem que ficar muito claro para o paciente, para os seus familiares. Agora, tem situações que o paciente pode evitar de ficar transitando nas ruas, gente. É isso que as pessoas precisam entender. Precisamos fazer o isolamento social de forma segura. Então, ele precisa ir a uma padaria, ele precisa ir a um supermercado. Tem situações que ele não precisaria ir. Se outras pessoas puderem ir, ou algum outro familiar, que o faça por ele, para não expor a ficar em situações de convívio em ambientes que possam ter muitas pessoas, né? Mas o tratamento, ele deve manter. E é por isso que ele sempre tem que conversar com o seu médico de referência, para que esse profissional tire suas dúvidas e o te deixe mais tranquilo. Porque o problema do COVID é o medo. E o medo, gente, ele faz coisas que a gente nem acredita, sabe? Ele nos trava, ele nos causa ansiedade, nos faz ter um sofrimento que muitas vezes ele é desnecessário. Então, por isso que a gente precisa estar aqui conversando, ter profissionais que possam auxiliar tanto os pacientes quanto os seus familiares e até mesmo os profissionais de saúde. Então, a gente tem que trabalhar isso com a informação correta e com profissionais que possam tirar essas dúvidas e proporcionar um ambiente mais saudável, mais tranquilo. Isso é muito importante, Roberta, isso que você está falando. As pessoas precisam cuidar do psicológico nesse momento, né? Para não ficar com essa paranoia toda de que vai pegar, de que vai ter a Covid, já sofrer por antecedência e acaba gerando outros tipos de problemas, outras doenças. E falando nisso, as pessoas elas têm muito medo. A hora que fala vai para o CTI, vai para uma unidade, para uma UTI,
automaticamente ela vai ser entubada. O medo é geral. Quem não tem medo, né, Roberta? Porque só que vocês que estão lá têm noção de como é feito, realmente como funciona o processo. Mas quem está de fora não tem noção. E as notícias que a gente vê por aí a pessoa foi entubada, não sei quantas pessoas estão entubadas, então tem um medo muito grande disso. Eu queria que você falasse um pouquinho, até mesmo para tranquilizar as pessoas, que não é esse bicho aí de 7 cabeças que todo mundo pensa, e nem todo mundo precisa ser entubado. Sim. Carol, a intubação, ela é necessária no momento correto, no paciente certo e com indicação certa. Então, vão ter pacientes que vão precisar, sim, de ter esse suporte ventilatório, justamente para poder fazer um tratamento correto, mas tem pacientes que não vão precisar. Então, essa questão, ela é muito individual, de paciente para paciente, dentro da sua condição clínica, dentro do exame que é feito. Então, tem uma série de exames que a gente faz dentro das UTIs, dentro dos hospitais, para avaliar e para saber se realmente como é que está a função, né, orgânica desse paciente, como é que está a questão pulmonar, gasometria. Então, tem toda a situação e o momento certo. Então, não precisam ficar em pânico por causa de ventilador pulmonar, que muitas vezes isso é mostrado nas mídias e causa esse temor todo, mas tem a indicação certa para isso. O que às vezes a gente observa é que alguns pacientes estão chegando tardiamente aos hospitais. Então, esse é o grande cuidado. Né? Então, o paciente normalmente ele dá entrada pelas portas de entrada das instituições, seja o pronto atendimento de urgências, né? Ou as UPAs dentro das instituições. Então, ele pode estar em casa, evoluindo por uma insuficiência respiratória, por um cansaço, e ele está achando que não, eu posso esperar mais um pouco, não vou porque vai estar cheio, ninguém vai me atender. E aí, quando ele for procurar realmente, ele vai chegar num momento muito tardio e isso vai atrapalhar. Então, se ele chegar, esse é o desafio, não pode nem ir à toa, mas também nem tardiamente. Então, é complicado, eu entendo que é complicado, mas cada um se conhece. Então, você está vendo que você está conversando, você está ficando cansado, você está ofegante, você está vendo que está difícil. Procura um profissional médico, vai numa UPA, porque lá sim, ou no pronto atendimento, eles vão conseguir te avaliar e ver a indicação. Às vezes você pode ficar internado, em observação num leito de enfermaria, num apartamento, né? Então, tem um momento certo. O que a gente não pode perder é o time. É a hora certa de entubar ou não entubar esse paciente. E tem como, sim, ofertar um tratamento seguro sem intubação. Tem casos que tem muito, mas tem outros que não. Então, é importante a gente conseguir atender esse paciente dentro do momento certo e ofertar o que é de melhor para ele naquele momento. Então, por isso que é muito individual de paciente para paciente, e isso quem vai mostrar para a gente são os exames que a gente tem condições de fazer de forma segura, que vai dar toda a informação para a equipe. Aproveitando esse gancho aí, seu, Roberta, por exemplo, o paciente chegou lá na UTI, deu resultado dele, Covid positivo. Como é que é acompanhado, então? A partir daí, a situação muda completamente, né? Como é que é feito o acompanhamento da evolução desse paciente? Tá. Olha, Carol, na UTI, a nossa aqui, que no caso a gente já coloca o paciente suspeita ou confirmado, o tratamento, ele, a princípio, é o mesmo, tá? Então, eu vou falar da parte da enfermagem, eu não vou adentrar na parte clínica, porque tem, sim, situações que para um paciente você vai entrar com tais medicamentos, para outro. Então, essa parte eu não vou adentrar. A gente pode depois até fazer uma live com a equipe médica, que aí vai envolver mais essa questão clínica, que é super legal. E muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre os medicamentos aí da mídia, sabe? Então, assim, essa parte dos colegas médicos. Eu vou falar da nossa parte todo, né? Então, assistência, gente, antes de eu saber o diagnóstico, o pós-diagnóstico, não muda muito, não. No sentido que, independente do diagnóstico, o tratamento tem que ser o mesmo, o EPI tem que ser o mesmo, a assistência do profissional tem que ser a mesma. Então, eu falo isso muito porque tem escrito na testa o que eu tenho. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, independente do diagnóstico. A assistência, ela tem que ser a mesma, com segurança, com respeito, com qualidade, ofertar
medicamentos na hora certa, no momento certo, não atrasar, né? Ter os materiais corretos. Então, é isso que o profissional precisa. E outra, gente, precisa de carinho, de atenção. E lá na UTI, Covid, o que esse paciente vai ver? Os nossos olhos. Só isso. Porque a nossa boca está tampada pela máscara, nosso rosto é tudo tampado. Então, o que eu posso ofertar para esse paciente? Uma palavra boa, um bom dia animado, ofertar ele as informações, quem pediu notícias dele. Então, é isso que precisa. E aí, muito com a nossa equipe, que é a humanização. Aí, cara, eu quero até mostrar assim, uma coisa que a gente meio que copiou dos nossos colegas italianos, que com a questão da identificação dos... Eu falo assim, nem a gente se reconhece. Isso é legal. Não. E a gente tão encapuzado. Então, o que a gente fez? A gente fez isso aqui. Olha que bonitinho. Esse é o meu, galera. Que então, coisa assim, mais legal. Quem ele é e o nome dele. E isso aqui fica no nosso avental. Então, é um material que a gente consegue limpar, não tem risco nenhum. E no final do plantão, a gente coloca no nosso mural. O nosso mural, depois a gente vai divulgar ele nas redes, porque Vamos ele ainda sim, isso aí já podem aguardar. Ainda com os arranjos assim, e vai pregando os crachazinhos de todos os profissionais. Olha então, que assim, legal. Então, quer dizer, Roberta, como vocês estão paramentados, só para quem está entrando aí agora, que eu estou vendo que tem pessoas que estão entrando. Para quem vocês estão sempre paramentados, né? Então o paciente ele não tem como reconhecer vocês. E para isso vocês fizeram um crachá para que eles possam saber como vocês realmente são. Olha que ideia fantástica. Mostra de novo aí, Roberta. Mostra de novo, porque vale a pena. Gente, olha que coisa mais legal. No momento que o paciente está lá sozinho, ele só tem contato com esses profissionais assim que não tem como a gente não bater palmo para vocês, sabe, Roberta? Pelo trabalho que vocês estão realizando. E aí eles conseguem, inclusive, ver vocês. Eu queria aproveitar que a gente está falando disso, queria que você contasse também como é que é feito, que é outra coisa muito legal que acontece aqui, o contato da família, porque as pessoas pensam, tá lá na UTI, não pode entrar ninguém para fazer visita, né? E as famílias ficam apreensivas em saber como é que esse paciente está, como que ele está sendo cuidado, como que ele está sendo tratado. Conta aí para o pessoal que está nos assistindo como é que isso é feito. Assim, Carol, foi um momento de muito sofrimento para nós profissionais, como que nós iríamos conduzir essa situação, porque aqui no Instituto Mário Pena, a gente sempre foi uma UTI que sempre pensou de forma muito humana com a família. A gente tem horários estendidos de visita, podiam entrar, nós tínhamos 3 horários, então os familiares de manhã, de tarde, de noite. Então, para a gente isso foi muito complicado. Então, hoje, mediante a pandemia, eu falo que o Covid ele veio para ensinar muito pra gente. Então, a gente não tem que olhar só o lado ruim, não, gente. Tudo a gente tem que tirar proveito. Então, o Covid também veio nos ensinar a reinventar, nos ensinar a trabalhar com outros recursos que às vezes a gente tem em mãos e a gente esquece. Então, o que a gente veio trabalhar? A gente veio trabalhar com a tecnologia. Então, hoje, a gente tem um trabalho muito bacana, que a gente chama de visita virtual, que é feito pelo tablet. Então, quando o paciente ele interna, a gente já faz um termo com a família. O que é esse termo? É o familiar responsável se responsabilizar pela comunicação virtual, onde ele assina para a gente que ele está de acordo, que nós vamos fazer uma chamada de vídeo, o profissional com o paciente para o familiar. Então, esse momento, gente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu até emociono, assim, sabe? Porque muito diferente. Mas hoje emociona mesmo, Roberta. As pessoas aqui não param de falar que você, sabe? Eu não posso deixar de ler, Roberta. Só uma pausa antes de você continuar contando. As pessoas falando aqui como você tem passado tranquilidade para as pessoas, quanta segurança você está passando e você está tirando medo, você não sabe de quantas pessoas, esclarecendo isso. Tudo que você está falando é chuva de coração e muito elogio, Roberta. Então você conseguiu, Obrigada. Você está conseguindo alcançar e é isso aí que a gente precisa. Vamos parar com medo, né? E vamos enfrentar isso. Então termina de contar aí. A Roberta aqui, gente, é só uma pessoa que representa toda uma equipe enorme, maravilhosa, que está lá trabalhando, viu? Então, assim, eu sou uma pecinha desse grupo todo que é muito lindo. E a gente não trabalha sozinho de forma alguma, tá?
Então, ou seja, assim, a equipe da psicologia, da humanização, gente, quem somos nós sem elas? Então, assim, são maravilhosas e elas vieram nos ajudar com essa força. Então, o tablet veio e a gente faz essa chamada de vídeo para as famílias que ficam enlouquecidas e a gente vai pondo vários familiares junto. Então, assim, o que que é legal? A gente já teve chamadas de vídeo com o filho da paciente lá nos Estados Unidos, com as irmãs da paciente, uma lá no Nordeste, outra aqui. E a gente vai podendo proporcionar esse momento, né? Porque não é fácil, gente, não é fácil. É uma coisa que a gente nunca imaginou que isso poderia acontecer, de você não poder ver a pessoa que você tanto ama, né? Então isso trouxe uma segurança que todos os dias a gente faz essa chamada. Então eles já ficam esperando lá naquela expectativa a reunião da família para a gente poder mostrar o Todos os rostinho. dias, Roberto, isso acontece? Essa live? Essa live não, essa videoconferência com a família. Segunda a sexta, rigorosamente, porque a gente tem as psicólogas para nos darem um apoio. No sábado e domingos, a gente não tem a psicologia, então ela é feita pelos enfermeiros, que dentro do possível plantão, sendo possível, viu, gente? A gente fala isso porque é um plantão muito tenso, assim, é um paciente que requer muito, muito, muito trabalho. Então, nem sempre dá para o enfermeiro, por isso precisa de todo o suporte da psicologia. E eu quero falar assim também, Carol, rapidinho, a questão que como isso vem comovendo toda a equipe. Então, assim, a gente tem médica que faz carta para o paciente, para a família. Ela escreve, sabe? Assim, a Dani é uma pessoa, assim, fora do normal. Ela coloca para a família o que que o paciente falou, o que que o paciente pediu. As notícias estão sendo dadas por telefone. Então, como que é o boletim médico? Né? A gente tem o telefone do responsável que vai receber as notícias e quem faz? Nós que ligamos, tá, pessoal? Então, a gente tem um telefone que está cadastrado no sistema, as ligações, algumas são gravadas, eu não consigo falar se todas, mas a maioria é gravada em grande parte. E esse profissional, o médico, liga e acaba que o médico começa a ter até um contato. Ele já até sabe, ô, seu Jorge, eu vim dar notícia da dona Ana. Então, assim, A equipe se envolve, né, Roberta? A gente que está aqui vê isso. Como que todo mundo se envolve com o paciente? Não tem como, tá? Nós profissionais, gente, a gente é sensível, viu? Tem gente que acha que a gente é insensível. Nós não somos. Nós somos sensíveis demais. Só que a gente tem que ser profissional. Então, essa que é a diferença. Mas, assim, a gente se comove, a gente tem empatia, a gente pensa na família, no outro, no seu sofrimento. Então, aí os médicos ligam, eles falam, eles conversam. A gente estava muito preocupado como que seria essa informação por telefone, né, Carol? Assim, se presencialmente, quando o médico dá notícia, às vezes tem famílias que ficam sem entender, você imagina por telefone. Então, aí que a gente vem trabalhando, que aí o médico ele tem que falar uma linguagem popular, uma linguagem que quem está no telefone vai entender. Então, eu vejo isso muito, eles falando, sabe? Aí ele pergunta, o senhor entendeu? O senhor sabe o que eu estou falando? E a pessoa fala, não, doutor, não sei. Aí ele explica detalhadamente. Gente, isso é fantástico, porque eu nunca vi, assim, eles terem tanto cuidado e tanto carinho com essa informação. E eu vou falar, gente, os resultados, assim, o retorno que a gente recebe, isso tem sido muito bom para a gente, tem dado muito motivação para a equipe, pensar assim, estamos no caminho certo, sabe? Todo dia um aprendizado, a gente não está pronto, né? Isso veio nos ensinar muitas coisas e a gente tem que se adaptar. E esse é o grande desafio. E todos os dias a gente tem que aprender. E todos os dias a gente fica pensando, oh, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer amanhã para melhorar? E assim a gente vai construindo um trabalho que é feito em conjunto e com todo mundo. Então, isso que veio nos trazer esse grande alento ao nosso coração, de saber que prontos nunca o estaremos. E a gente tem que reaprender. Mas a gente vem tentando, né, Roberta, da forma que a gente pode. Todos os profissionais aqui do Instituto Mário Pena, eles estão muito dedicados, empenhados nesse momento. E isso não tem preço. E a hora que a gente vê o paciente tendo alta, né, Roberta, é algo que não dá para explicar. A sensação que é ver a recuperação de um paciente, e você pode ter certeza que, como na semana passada e no nosso Instagram mesmo tem, para quem está aí nos acompanhando, um depoimento muito emocionante de um paciente, que ele fala, né, que a cura maior dele
não foram nem os remédios, foi o tratamento dessa equipe maravilhosa. Então, que valeu muito mais que o medicamento, e eu acho que não tem recompensa maior que essa. Roberta, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Tem tantas perguntas, tanta gente aqui falando, tanta gente emocionada, mas a gente vai ter que encerrar por causa do nosso tempo. Mas antes de encerrar, eu queria te passar a palavra para você, para suas considerações finais, para você dar um alerta aí para quem está aí. Eu acho que a gente conseguiu, o nosso objetivo era dar uma acalmada, né, em quem está nos ouvindo, esse momento de acolhimento mesmo, né? E eu acho que deu para ser muito clara, explicar isso, mas eu queria pedir para você reforçar esses cuidados que as pessoas precisam ter agora mais do que nunca, que os números de casos estão subindo diariamente. Então eu queria que você desse esse recado aí para as pessoas. Eu queria, assim, primeiro agradecer todo mundo. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com uma equipe enorme, gente. Para isso funcionar, precisa de uma série de pessoas por trás da gente trabalhando, né? Então, assim, tempo de eu agradecer toda a equipe, mas eles sabem o tanto que eles são importantes em todos os seus níveis, tá? Então, assim, desde o setor de logística, com compra de materiais, medicamentos, o SND com a alimentação aos profissionais, a manutenção que me dá todo o recurso de infraestrutura e tecnológico, a TI, todo mundo. Então, assim, é até difícil eu agradecer eles aqui, porque eu vou esquecer e é uma série de profissionais. O que eu posso falar para toda a sociedade é que é preciso se cuidar. Nós não podemos, gente, neste momento atual, a gente relaxar. E isso está acontecendo. Então, isso não pode. A gente precisa ir até o final nessa luta. Então, sair na rua, o extremamente necessário. Utilizar a máscara, gente, de forma correta. A gente está vendo aí muitas pessoas usando máscara, mas de forma correta, então não resolve, né? Lavar as mãos, higienizar as mãos corretamente. Então, se todos fizerem a sua parte, a gente pode reduzir muito o número dessa pandemia. Então, isso cabe a cada um de nós, a cada cidadão, a cada pessoa. Nós, profissionais de saúde, a gente tem um trabalho de ser educador, de comunicar, de ensinar, de explicar, não só aos nossos familiares, mas também toda a sociedade. Então, é isso que eu peço. Não é relaxar, é um momento de vigilância e a gente tem que redobrar o nosso cuidado e a nossa atenção. Roberta, sem palavras para agradecer. Nossa audiência foi ótima. Agradecer a você que esteve aí com a gente nessa edição. Muito obrigada pela sua participação, por todas as mensagens de carinho que a gente recebeu. Isso também é bom para a nossa alma que está aqui, né, Roberta, diariamente com isso. Então, eu queria só agradecer a você. Você foi extremamente clara, alcançou aquilo que a gente queria. Obrigada mesmo de coração pelos esclarecimentos. E eu queria avisar para você que está aí, que chegou um pouco depois, ou que quer rever essa conversa que foi tão gostosa com a Roberta, com tanta notícia boa nesse momento, quer rever a nossa entrevista, a nossa conversa aqui, ela vai ficar disponível no IGTV do nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. E por último, eu queria falar com você, você que está aí nesse momento, né, difícil que a gente está passando. Vocês sabem que o Instituto Mário Pena é um instituto filantrópico e nós vivemos de doações. Então, se você puder doar qualquer coisa que seja, cada centavo ou qualquer utensílio, qualquer coisa é muito importante para a gente, principalmente nesse momento, gente. Então, se você puder colaborar com a gente, entra no nosso site, que é o mariopena.org.br, Mário Pena com 2 N's, tá? Lá no canto direito do nosso site tem um Doe Agora. Você entra lá e escolhe a forma de pagamento mais segura que você quiser fazer. Agora, se preferir, se sentir mais seguro, entre em contato também. Nós temos uma equipe aqui para te atender, conversar, explicar tudinho como é que funciona e para te atender da melhor forma. No 0800 039 1441. Eu vou repetir. 0800 039 1441. Não deixe de contribuir, gente. Cada centavo é importante para o tratamento do nosso paciente. Então, eu queria desejar agora uma boa tarde, né? Quase boa noite para todo mundo que está aí. E até semana que vem, na quarta-feira, temos mais uma edição do Mário Conecta. Boa noite, Roberta, e obrigada. Muito obrigada, Carol. Um abraço para todos. Muito obrigada, pessoal.